Oi, gente, bom dia, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja muito bem, espero que todo mundo já esteja sentado e eu espero que todo mundo preste bastante atenção nesse vídeo que a gente está produzindo para vocês com bastante carinho. Antecipadamente, eu já preciso agradecer ao professor ou professora que está em sala e que está destinando esses minutinhos tão relevantes, tão importantes, para que a gente possa passar essa informação de forma única, concisa, com a mesma fala, para todas as turmas de primeira e segunda série do Liceu Jardim. Porque o tema que vai ser tratado nesse vídeo é um tema de extrema importância. Nós iremos hoje fazer o lançamento oficial da Liceu Experience 2025. A Liceu Experience, que é a nossa feira das ciências, obviamente é um evento de extrema importância para o nosso colégio, é um evento que envolve mais de 10 mil pessoas visitando a nossa escola e é óbvio que a gente confia plenamente que cada um e cada uma de vocês aqui vai se empenhar ao máximo para entregar um grande trabalho. Na apresentação de hoje, a gente vai falar um pouquinho para vocês sobre o tema norteador, o grande tema da Liceu Experience. A gente vai falar sobre a data do evento e neste ano não teremos, pelo menos a princípio, choque com nenhum dos grandes vestibulares. Isso é uma coisa muito importante, principalmente para a galera de segunda série. Deixa eu apresentar para vocês um cronograma com entregas previstas ao longo do ano até chegar na data da Liceu Experience. E óbvio, como a gente tem um tema que é um tema de extrema importância para a nossa sociedade, a gente tem obviamente que apresentar para vocês subtemas para que vocês possam escolher a partir de qual temática vocês querem desenvolver o trabalho de vocês. No final do vídeo, a gente ainda vai apresentar possibilidades de pesquisa, de trabalho mesmo que vocês vão fazer. Isso é muito importante porque a gente vai dar um norte para o trabalho de cada grupo que vai ser criado na data de hoje. E lá no finalzão, vocês vão ter um forms para poder preencher com as definições dos grupos, etc. Então, a gente acredita que vai ser uma apresentação bem importante para que vocês tenham um norte para conduzir o trabalho de vocês. Já posso dizer também que ao longo do mês de maio, agora depois do feriado, a gente vai entregar para os grupos um regulamento com todas as informações bem detalhadas e pormenorizadas para que ninguém fique em dúvida na construção desse trabalho. Então vamos lá. Qual é o tema norteador da Liceu Experience esse ano? O tema é sustentabilidade, é um tema de extrema importância, basta você olhar para o lado, basta você abrir um jornal, ler uma revista, acessar um site, é inevitável você se deparar com esse tema. E a gente sempre imagina que quando a gente vai falar de sustentabilidade, a gente tem que tomar grandes ações, são ações que somente os governos podem tomar para que o nosso planeta sobreviva por mais tempo. E na verdade não é bem assim. Óbvio que tem a parte governamental, a parte que depende de ações que não estão ao nosso alcance, mas também tem uma parte que é muito importante, que é uma parte que está nas nossas mãos, que são ações simples que podem fazer uma grande diferença. Por isso essa frase, a gente precisa agir hoje para garantir o amanhã. Com pequenas ações, conquistamos grandes mudanças. Essa é a ideia, é que a gente faça pequenas ações, sejam ações mesmo mão na massa, ou seja um trabalho de pesquisa, uma conscientização na sua família, na sua comunidade, para que a gente possa contribuir, para que a gente possa fazer a nossa parte, para que a gente tenha um planeta mais sustentável. E o evento vai acontecer neste ano, no dia 19 de outubro de 2025. É um domingo antes da prova da Unicamp, porque óbvio, a gente também tem que olhar para os calendários dos grandes vestibulares. Então neste ano a gente buscou, fugir um pouquinho aí para não bater as datas, porque aí fica complicado para a questão da apresentação, os grupos ficam desfalcados. Então neste ano o evento vai acontecer no dia 19 de outubro. A gente tem um cronograma padrão para apresentar para vocês. Então na data de hoje, a ideia é que vocês montem os grupos. Os grupos vão ter 4 a 5, os grupos são de 4 a 5 integrantes da mesma sala. Grupos com menos do que 4 pessoas sobrecarrega o trabalho da galera e grupos com mais de 5 pessoas acaba fazendo uma divisão que nunca é uma divisão muito uniforme. Então a gente chegou na conclusão de que 4 a 5 integrantes é um número bacana, é um número bem legal e todas as salas vocês vão conseguir se dividir nesses grupos. Lembrando que os grupos devem ser formados com alunos da mesma turma.
Então a galera do primeiro A vai montar grupo com a galera do primeiro A. A galera do segundo D vai montar grupo com a galera do segundo D. Não é com a turma do itinerário, é com a turma das salas regulares, da formação geral básica, tá bom? No mês de junho, a ideia é que vocês já tenham, né, bem definido qual é a justificativa do trabalho de vocês, quais são os objetivos e quais são as referências que vocês vão utilizar para produzir o seu trabalho. Todas essas definições, o que é uma justificativa, o que é um objetivo, exemplos, vão estar no regulamento que a gente vai disponibilizar para vocês ao longo do mês de maio. No mês de julho, inevitavelmente, vocês vão usar um pedacinho aí do descanso de vocês para poder fazer o desenvolvimento do trabalho. Lembra, vocês estão em grupos com 4 ou 5 pessoas. Então a ideia é que vocês consigam se dividir para que cada um faça um pouquinho, para que a gente possa produzir um trabalho bastante robusto, bastante significativo, que todo mundo tenha uma participação mais ou menos igualitária. Aí no mês de agosto, vocês depois de apresentarem as justificativas, objetivos, pensarem nas referências, desenvolverem o trabalho, vocês vão fazer a entrega preliminar da primeira versão do banner. Tudo digital, tudo bonitinho, para que a gente possa, aí ao longo do mês de setembro, fazer essa devolutiva. Revisar o banner, mandar um arquivo revisado para vocês com as possibilidades de ajustes. E como esse é um trabalho de pesquisa e é um trabalho feito por pessoas que não são pesquisadores, é óbvio que os banners de vocês vão precisar de pequenos ajustes. A gente vai usar o mês de setembro para fazer esses ajustes. Ainda no mês de setembro, vocês vão finalizar o trabalho propriamente dito, porque o banner é o reflexo de um trabalho que vocês vão conduzir. E nos últimos slides dessa apresentação, nós vamos sugerir 10 possibilidades de trabalhos para vocês poderem conduzir. Aqui a gente colocou algumas. Pode ser uma maquete, um protótipo, uma entrevista, vocês podem fazer um aplicativo, enfim, tem uma série de possibilidades de trabalho para que vocês possam conduzir a Liceu Experience da melhor forma possível, porque no mês de outubro a gente tem a entrega final do banner físico, ou seja, aquele banner impresso na gráfica bonito que vai ficar exposto para as famílias, para os familiares de vocês, para os professores de vocês poderem avaliar e, obviamente, aplaudir o bom trabalho que vocês vão desenvolver. E aí a apresentação da Liceu Experience, que vai ser no dia 19, como eu já informei no início desse vídeo. Bom, como o nosso tema ele é muito importante e ele é um tema que engloba muitas áreas, o que a gente resolveu fazer nessa apresentação? A gente resolveu trazer para vocês alguns subtemas que a gente pré-selecionou para vocês. Então vamos a esses subtemas, tá? O subtema número 1 são energias renováveis, então vocês podem fazer um trabalho explorando fontes sustentáveis de energia como energia solar, eólica, biomassa, hidrogênio verde. O subtema 2 é gestão de resíduos e economia circular. Então são estratégias para reduzir, reutilizar e reciclar resíduos sólidos. Olha, tudo que a gente vai falar aqui, de alguma forma, passa pelo seu dia a dia. O subtema 3, a gente vai falar sobre mudanças climáticas e soluções locais. Então, como o aquecimento global impacta o Brasil e soluções possíveis. Aqui, perceba que a gente está falando de soluções locais, então a gente vai tratar esse tema localizado no Brasil, que é o nosso país, tudo bem? O subtema 4, cidades inteligentes e sustentáveis, e aí são soluções urbanas para mobilidade, eficiência energética, área verde e edifícios sustentáveis. O subtema 5 vai falar sobre água e sustentabilidade hídrica. Então aqui vocês vão, né, quem escolher esse subtema vai explorar uso consciente, reuso da água e da dessalinização. O subtema 6 vai falar sobre mobilidade sustentável. Então são alternativas para reduzir os impactos ambientais no transporte urbano. Então você vê que esse tema já conversa com o tema 4 e é bacana que eu vou apresentar os 24 temas para vocês aqui. No formulário que vocês vão preencher, esses 24 temas estão descritos. Então é bacana que assim, você vai ter acesso a uma série de informações. O subtema 7 fala sobre bioarquitetura, então são materiais ecológicos, eficiência energética e design sustentável. O subtema 8 vai falar um pouquinho sobre moda sustentável e consumo consciente, então são os impactos da indústria têxtil, alternativas como upcycling e slow fashion. Então é importante a galera que gosta dessa parte, ou seja, que tem alguma afinidade com isso, pode escolher o subtema 8. Tem o subtema 9, que a gente pensa em falar sobre tecnologia e inovação para sustentabilidade. Então vocês podem pesquisar startups, soluções tecnológicas para, obviamente, um mundo mais sustentável. Lembrando que o nosso tema norteador é sustentabilidade.
O subtema 10, a gente pode falar sobre poluição e qualidade do ar. Então, estratégias para reduzir poluição em áreas urbanas e industriais. É só você olhar aí alguns anos anteriores lá, que veio a fumaça preta, etc e tal, das queimadas, enfim, tudo isso está muito aí no nosso dia a dia, não é verdade? O subtema 11 vai falar sobre biodiversidade e conservação. Então a ideia aqui é falar sobre a preservação de ecossistemas e o papel dos biomas brasileiros, porque é um trabalho local. O subtema 12 vai falar sobre sustentabilidade e responsabilidade social. Então, como que as empresas e os indivíduos podem adotar práticas mais sustentáveis? Você percebe que nesses 12 primeiros temas, a gente passou aí por uma série de possibilidades e a gente tem certeza que algumas delas aí já devem ter chamado a atenção de vocês. Mas ainda tem mais 12 subtemas. O subtema 13 vai falar sobre alimentação sustentável e plantio urbano. Então aí a gente pensa em alternativas para uma alimentação com menor impacto ambiental. O subtema 14 vai falar sobre educação ambiental e formação de cidadania. Então aí é o papel da escola e da comunidade na construção de uma cultura sustentável. Então é um tema bastante importante, né, para vocês poderem fazer essa pesquisa, ver como que a escola, a sociedade pode pensar numa cultura sustentável, porque é isso que a gente vai precisar ter de vocês, que aí são o futuro da nossa nação, não é verdade? O subtema 15º, subtema 15, né, que é a pegada de carbono e compensações ambientais. Então, estudar um pouquinho sobre como funciona a medição, quais são os impactos, né, dessas compensações ambientais e quais são as soluções, né, para essa troca aí de créditos de carbono. O tema 16, que vai falar sobre design sustentável, então produtos, embalagens, imobiliário, né, com foco mais ecológico. Será que você já pensou nisso? Os móveis podem ter uma pegada mais sustentável ou menos sustentável? As embalagens que vocês consomem. Então é um tema bastante rico aí para que vocês possam, né, conduzir a pesquisa de vocês. O subtema 17, que fala sobre turismo sustentável, então como viajar com menor impacto ambiental? Quais são as ações possíveis? Existem algum case de sucesso? Alguma cidade que se caracteriza por ter esse tipo de turismo? Como aplicar isso numa outra cidade? Enfim, é um trabalho bem importante de pesquisa que vocês podem fazer caso escolham esse subtema. O subtema 18, sustentabilidade no esporte e no lazer. Então, para a galera que gosta aí das práticas esportivas, como que a gente pode conduzir essas práticas com uma consciência mais ambiental? Então, é um tema bem bacana aí também, um subtema, né, bacana para vocês poderem escolher. Os últimos 6 subtemas, né? Então, finanças sustentáveis e as práticas ESG. Então, como que as empresas e os investidores aplicam critérios ambientais, sociais e de governança? É muito importante porque hoje os investidores, né, também olham para essas práticas das empresas, né? Quais são as empresas que têm práticas mais sustentáveis? Então é legal um trabalho de pesquisa sobre isso, é bem bacana, também vai enriquecer bastante culturalmente vocês. O subtema número 20, que é a sustentabilidade na indústria da tecnologia, então redução do lixo eletrônico, eficiência energética, mineração sustentável, então assim, os minerais que são necessários para os equipamentos eletrônicos, né? Como que a gente pode fazer uma extração mais sustentável, né? Será que é possível? Quais são as práticas mais eficientes nesse mercado? O subtema 21, que fala sobre saúde e sustentabilidade. Então, quais são os impactos ambientais na saúde humana e quais são as soluções mais sustentáveis na área da saúde? Será que existem? Será que é possível? Subtema 22, aí fala sobre microplásticos e poluição marinha, né? Então, um olhar sobre os oceanos e os impactos do plástico. A gente tem muitos trabalhos falando sobre isso, muitas pesquisas, muitos dados alarmantes, mas também muitas soluções. A ideia é que vocês contribuam para isso. O subtema 23, que fala sobre compostagem e soluções domésticas, né? Então, como que a gente pode, dentro da nossa casa, mudar algumas ações para que a gente possa ter bons resultados? E é legal que, se vocês pesquisarem pequenas ações e colocarem em prática já, imagina, a gente está no comecinho aí do mês, final de abril, começo de maio. Imagina, até outubro vocês vão ter muita história para contar e muitos dados importantes para trazer para quem for visitar a nossa feira. E finalmente o nosso subtema de número 24, cultura, arte e sustentabilidade. Então aqui a gente quer que vocês pesquisem sobre expressões artísticas que promovem reflexão e ação ecológica. Percebam que são muitos temas, né? Óbvio que você não deve ter conseguido anotar todos os temas, mas no forms que vocês vão preencher agora na sequência, é muito importante que vocês vão ter acesso a esses temas, vão poder discutir no grupo de vocês. E aí a ideia é que vocês não façam uma escolha única hoje. A ideia é que vocês pré-selecionem 3 temas.
vocês vão pré-selecionar 3 subtemas. Nossa, então eu gostei muito do subtema 2, do subtema 10, do subtema 15. Amigo, e se a gente gostou de 5 subtemas? Vai selecionar só 3. E se a gente gostou só de um? Vai precisar selecionar 3. Porque a partir dessas seleções de vocês, a gente vai fazer a distribuição dos trabalhos, para que a gente tenha uma quantidade adequada de cada um dos subtemas. Todos eles são muito importantes, mas imagina se todo mundo escolher o subtema 2. Vai ficar uma feira de sustentabilidade monotemática. E é exatamente isso que a gente não quer. A gente quer a diversidade. Não é possível que nesses 24 subtemas, 2, 3 não tenham chamado sua atenção. Então a gente vai pensar nesses 3 subtemas e a partir daí a gente vai fazer essas divisões para que vocês possam fazer um trabalho de alguma coisa que vocês queiram, mas que faça sentido para a feira, que na feira a gente tenha uma diversidade de trabalhos. E é óbvio que falando em feira e falando em diversidade de trabalhos, vamos apresentar 10 possibilidades de tipos de trabalho de pesquisa que vocês podem conduzir para fazer a apresentação na feira. Então, o primeiro seria uma revisão bibliográfica. Então, o que é uma revisão bibliográfica? É quando você analisa artigos, livros sobre o tema e faz síntese das principais descobertas. Então, você vai pegar vários artigos sobre um subtema que você escolheu para pesquisar e aí você vai fazer uma síntese sobre as conclusões, trazer os contrapontos, etc. Isso é um trabalho bem legal, é um trabalho muito mão na massa, vai precisar ler bastante. A segunda possibilidade de tipo de trabalho é uma pesquisa experimental. Então, né, dependendo do subtema que você escolher, você vai pensar em testes práticos, coleta de dados, para que vocês possam validar as hipóteses que vocês estão trazendo para o seu trabalho. O tipo de trabalho número 3 seria uma pesquisa de campo. Então, entrevistas, questionários, observações. E aí essas entrevistas podem ser conduzidas antes da feira, da Liceu Experience, mas também podem ter uma continuidade na própria Liceu Experience. É muito normal, vocês já devem ter visto isso, né? Pessoas respondendo lá pesquisas quando estão fazendo a visitação aos trabalhos. E aí é legal que você pode comparar as respostas que a pessoa está dando com a resposta que as outras pessoas deram quando vocês fizeram a pesquisa prévia. Um quarto tipo de trabalho, que também é muito conhecido aí, é fazer uma maquete ou um protótipo de alguma coisa, que seria uma representação física ou digital dessa solução sustentável que você está propondo. O tipo de trabalho número 5 é o desenvolvimento de um aplicativo ou um software, né? A gente não pode colocar de lado aí essa pegada mais digital, que obviamente a geração de vocês tem muito forte e sem dúvidas nenhuma, em algum grupo vai ter uma galerinha aí que é mais dessa pegada, desenvolvimento de um aplicativo ou um software, então você pode fazer isso também dentro do seu trabalho. A gente ainda tem a possibilidade de apresentação de um plano de negócio sustentável, então você pode trazer uma ideia de uma startup ou de uma empresa ecológica, e aí você já vai fazer análise da viabilidade desse trabalho, enfim, é uma coisa bem bacana, né, você apresentar isso na feira, olha só que legal, imagina, né, que nessa feira pode ter aí uma pessoa visitando que se interessa pelo seu plano de negócio, quem sabe não investe nessa sua ideia, nessa sua possível startup. O tipo de trabalho número 7 pode ser uma campanha de conscientização, então você apresenta na feira qual que vai ser a estratégia de comunicação, engajamento social, e como a gente está falando de sustentabilidade, é algo que você pode aplicar na escola, pode aplicar no condomínio que você mora, pode aplicar, né, sei lá, você faz um esporte, pode aplicar no clube que você pratica algum esporte, enfim. As possibilidades são infinitas, né, para esse tipo de trabalho, né, principalmente essa questão de campanhas de conscientização. Você pode estar liderando aí um projeto fantástico. O tipo de trabalho número 8 pode ser um jogo educativo. Você pode criar um jogo de tabuleiro, um aplicativo, um escape room, e aí você pode aplicar esse jogo também. Você pode aplicar esse jogo durante a feira, durante a Liceu Experience, ou você pode propor a aplicação desse jogo para uma outra turma, para outras pessoas. Enfim, é uma ideia bem bacana. O tipo de trabalho número 9, um infográfico, um documentário. Aí é um material visual para você apresentar todas essas informações de forma mais dinâmica e acessível. E por fim, né, o último tipo de trabalho que nós estamos sugerindo, uma proposta de política pública. Então seriam sugestões de medidas sustentáveis para a cidade, para a escola, com aí um grande embasamento técnico. Então percebam que na data de hoje, a gente falou um pouquinho sobre o tema sustentabilidade, trouxe a data do evento, passou para vocês o cronograma, né, de como a gente gostaria que vocês conduzissem esse trabalho ao longo do tempo,
para que não sobrecarregue vocês na véspera da apresentação, porque a gente sabe que quando isso acontece, a qualidade do trabalho cai e, obviamente, todos vocês ficam um pouco mais tensos. Então, a ideia é que a gente minimize isso para que vocês façam um trabalho de forma bem tranquila. Depois, nós apresentamos, dentro do nosso tema de sustentabilidade, 24 subtemas, ou seja, 24 possibilidades para a condução do trabalho de vocês. Vocês vão escolher três possibilidades que chamaram mais a atenção de vocês na data de hoje. E no finalzinho, a gente falou um pouquinho sobre os tipos de trabalho. A gente apresentou 10 opções. Se você tiver alguma outra, não há problema nenhum. O importante é que você faça um ótimo trabalho. E agora, para finalizar esse vídeo, o que a gente vai pedir que vocês façam? Que vocês nos informem. Quem são os grupos de vocês? Quais são os subtemas que vocês vão falar? Então agora o trabalho é com vocês. Vocês vão preencher um formulário, é apenas um aluno por grupo que vai preencher esse formulário e as nossas comunicações mais diretas serão sempre focadas neste aluno, que a gente vai chamar aqui de líder do grupo. Então você vai ver que o Forms tem lá para você preencher o dado dos 4 ou 5 integrantes e os subtemas que vocês vão escolher. Vocês vão precisar escolher 3 subtemas. E aí, como eu disse, ao longo do mês de maio, nós entregaremos para vocês um regulamento com todas as informações bem detalhadas. Obviamente, eu preciso agradecer muito a atenção de vocês nesses 20 minutinhos de vídeo. A atenção de vocês é primordial. Professores e professoras, muito obrigado. Ajudem aí na condução da escolha dos grupos. Façam isso de forma bastante tranquila. E eu tenho certeza absoluta que a Liceu Experience 2025 vai ser um grande sucesso, porque a gente confia plenamente no trabalho de todos vocês. Um grande beijo. Tchau!